Eu sou a missionária Eliane Machado, né? Sou membro da Igreja Presbiteriana de Manaus e sou missionária, faço parte do quadro de missionário da APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a agência missionária da IPB. A APMT é a agência missionária da IPB. Hoje ela tem missionários espalhados em vários lugares do mundo, né? E alguns missionários, inclusive mais de 200 em preparação também para os campos missionários. E ela é importante principalmente na questão de verificar a tua preparação para o campo missionário, a questão logística, todos os cuidados necessários para que o missionário esteja no campo em que ele irá atuar. Ela é composta por uma diretoria, por uma assembleia. Antes de nós fazermos parte do quadro, existe uma preparação para ser um missionário. Primeiro, nós nos tornamos candidatos, né? E essa candidatura tem uma preparação missiológica, teológica, tem um estágio transcultural. O meu estágio foi no Uruguai, né? Nós passamos 18 dias lá. Então tem toda essa preparação e depois várias entrevistas com os pastores da diretoria e da assembleia para entender, né, a questão do campo para onde será designado. Existem casos de missionários que eu já vi, principalmente em campos onde há perseguição contra cristãos, né? Em caso no Afeganistão, da APMT tirar o missionário de lá na época da guerra, né? Tirar sua família, né, que estava correndo perigo, risco de vida. Então todos esses detalhes da APMT é importante na questão do visto, né, de verificar. E de alguma forma essa parceria junto com o missionário no campo. Na verdade, eu nunca imaginei que eu seria uma missionária em tempo integral, digamos assim, porque eu atuava na minha área, entre aspas, profissional, né? E naquele período, já trabalhando, atuando, né? Eu comecei a viajar nos barcos missionários da igreja, né? A igreja de Manaus, ela tem um projeto, né, com os ribeirinhos, com as comunidades ribeirinhas. Então eu comecei a ir nessas viagens de curto prazo, somente aos fins de semana. E depois eu conheci também uma equipe de missionários de uma organização que atuava com evangelismo de rua. E nesse período, trabalhando com eles, indo nos evangelismos, foi acontecendo essa chamada, esse desejo, né, de estar mais envolvido na missão, na obra, né? Até que chegou num ponto de falar, sim, Senhor, eis-me aqui. E nesse período começou a saída, a preparação para o campo. Não sabia aonde atuar, mas no início tinha um desejo muito grande de ir para a Índia, né? Naquele período, mas aprove ao Senhor mudar todo esse direcionamento. Essa chamada também, lógico, junto com a igreja, conversando com os meus pastores, meus líderes, né? Para eles também ou aprovarem, né, ali, entendendo isso, direcionarem também isso, tendo a igreja também como essa enviadora, né, para a obra missionária. Eu estava num curso preparatório de missiologia, né, da APMT em São Paulo, né, que é o curso de formação missiológica nesse período. Eu achava, como eu disse, que eu iria para a Índia, né? Na verdade, estava tudo certo, né, para a minha ida para a Índia, para trabalhar com discipulado através das artes, porque eu já havia terminado faculdade nessa área, né? Então a PMT entendeu que eu poderia contribuir lá nesse campo, né? Mas aí nesse tempo de preparação missiológica veio esse desejo de conhecer mais teologia, de estudar teologia. Então eu fui para o seminário teológico, né? E no seminário, no segundo ano do seminário, o meu pastor, né, reverendo José João Mesquita, ele entrou em contato comigo e pediu para eu orar por Angola. Eu nem imaginei que eu iria para Angola, mas ele pediu nesse ano para orar. E falou de algumas necessidades lá, porque ele bem conhece, né, aquele campo, ele já foi lá várias vezes, né, vários anos. E nesse período que ele pediu para eu orar, eu comecei a orar e cheguei um dia na sala de aula com os outros seminários e comentei com eles do que eles imaginavam, pensavam de nós irmos até lá, né, em Angola.
no segundo ano de seminário nas nossas férias. Para minha surpresa, os irmãos aceitaram o convite e eu fiz um projeto de curto prazo e nós fomos a Angola em 2013, né? Foi a primeira viagem missionária como seminarista. Então, quando nós chegamos lá e vimos, né, a situação lá, aquele povo sedento pela palavra, né? Muitas vezes não tinha que os ensinasse, aquilo nos impactou. Nós fomos para passar apenas 8 dias, né, com aqueles irmãos. Então foi a primeira viagem, mas não tinha nada certo de ir para Angola, foi uma viagem de curto prazo. Então, só que em 2014 veio novamente, né, a vontade de voltar. Voltamos novamente nas férias, 2014. E em 2014 eu recebi o convite da liderança da Igreja Presbiteriana de Angola para ficar e trabalhar. E é interessante, irmãos e irmãs, porque no momento que eu recebi o convite, eu disse não. Falei, não, pastor, eu não posso ficar aqui, eu não posso ir trabalhar aqui porque eu estarei indo para a Índia. Né? Naquele ano eu respondi, 2014. E o pastor, eu lembro que a resposta dele, não, minha irmã, venha para trabalhar conosco, precisamos da irmã aqui na obra. E eu voltei para o Brasil com aquele convite, né, na cabeça, muito pensativa e orando a respeito. E eu lembro que em 2015, quando eu organizei a nova viagem missionária de curto prazo, já com 11 seminaristas, né, na viagem, inclusive esposas de seminaristas que foram conosco, eu já tinha a certeza, a convicção de que, de fato, eu teria que ir para Angola. Então, em 2015, eu fui verificar todos os detalhes. Em 2016, eu fui para morar e ficar. E é interessante porque o relacionamento com o povo angolano já estava estabelecido. Os 3 anos que eu fui para conhecer, né? Para conviver. Quando eu cheguei para morar, já estava tudo pronto, né? Essa questão do respeito, né? Do trabalho. Então, as portas estavam abertas para essa trabalho. Nós precisamos entender no outro continente, principalmente na África, o seu contexto e as suas cosmovisões, né? Então, você só consegue compreender isso muitas vezes relacionando-se com o povo. Então, o missionário já sai daqui com a sua cosmovisão. Ele precisa filtrar isso e entender como é que o povo ali é diferente. Como que ele vai pregar esse evangelho fielmente, biblicamente orientado ali, dentro de uma outra cultura. E, além disso, existem as questões mesmo de recursos, porque nós aqui no Brasil, nós temos muitos recursos nas nossas igrejas, principalmente nas igrejas presbiterianas. Então, quando você chega nesse contexto, muitas vezes você vai ter que dar aula num lugar que não tem energia elétrica, que não tem um banheiro. Você, às vezes, vai ter que dar aula debaixo de uma árvore. E é maravilhoso, irmão, dar debaixo de uma sombra de uma árvore e dar aulas de escola dominical. Então, é um contexto completamente diferente. E muitas vezes não tem uma alimentação, mas os irmãos querem ouvir, querem aprender a palavra. E isso, para nós, muitas vezes, nos causa um impacto mesmo. E aí, muitas vezes, eu penso, né, que aqui nós temos muito nas nossas igrejas, sabe? Precisamos valorizar isso. Eu penso que a Bíblia, ela está acima de qualquer cultura. Eu acredito que é o reverendo Ronaldo que fala que ela é supracultural, né? E, de fato, existem algumas situações que muitas vezes as culturas, né, decaídas, no pecado de todas as culturas, elas, principalmente no continente africano, existe a questão da tradição, que é muito forte. Então, muitas vezes, nós percebemos que a cultura está acima da Bíblia. E é muito difícil, né, às vezes, você entender e compreender isso. Né? Você tem que ter muita sabedoria, muito discernimento para saber lidar com isso. Então, são várias situações em que nós precisamos, como eu disse, ter esse discernimento. Mas eu entendo que a pregação fiel da palavra, o ensino da palavra, ele traz essa mudança cultural. Ele traz transformação mesmo. E eu pude contemplar isso em Angola, a partir do momento em que, não falando o que era errado, né, ali no povo, isso é errado, isso é certo, né, dentro da minha visão, mas ensinando a palavra.
e o próprio povo concluir, através da palavra da revelação bíblica, concluir que de fato precisavam mudar, que não estavam, principalmente estavam adorando ao Senhor de forma correta. As parcerias são muito importantes para estarem junto com os missionários dos campos. Quando nós estamos no campo missionário, nós entendemos que as nossas parcerias, as igrejas, irmãos e irmãs envolvidos nisso, eles estão junto conosco lá no campo missionário. Então, o missionário ele está lá, ele vai muitas vezes com a sua família ou não, mas nós precisamos das parcerias para nossa manutenção, nosso sustento. E aí a grande importância justamente das igrejas estarem envolvidas, comprometidas nessa parceria conosco no campo missionário. Por outro lado, também, os missionários precisam prestar contas, enviar relatórios daquilo que está acontecendo no campo missionário, para a igreja também situar-se daquilo que ela está, de alguma forma, ali nessa parceria, contribuindo. Não só financeiramente, mas principalmente contribuições com orações. Isso é muito importante. Quando nós estamos no campo missionário, até uma mensagem, quando nos é enviada, falando que estamos orando por você, faz muita diferença para nós. Então, nós clamamos ao Senhor mesmo, né, que as igrejas possam mesmo ser comprometidas com isso, né, com a obra missionária do Senhor mesmo, para que o nome do Senhor avance, né, seja conhecido em todos os lugares do mundo. Todo missionário ele passa por essa experiência. Em 2017, trabalhando em Angola, exemplificando, eu trabalhei muito porque eu tinha que desenvolver muitos trabalhos, né? Me deram várias. Eu era ligada diretamente ao sínodo, digamos assim, geral da igreja, né, presbiteriana de Angola. Então, com a necessidade do ensino, eu lembro que eu tinha que dar aula, preparar várias formações teológicas, preparar professores de escola bíblica dominical, preparar jovens líderes, né, ali que estavam a igreja crescendo, muitos jovens caminhando comigo. Então, tinha que dar aula para as irmãs da SAF, né, estudo bíblico para as irmãs da SAF, com aquelas questões mesmo com as irmãs. Então, assim, nesse período, eu fiz muitas coisas ao mesmo tempo que quase que eu fui parar no hospital, porque eu estava muito cansada, né? Então, nós chamamos de desacelerar um pouco, né? Tive que desacelerar um pouco, né, esse período para poder até continuar o trabalho, né? Durou 3 anos ali à frente. Né? Mas, irmãos e irmãs, há situações que muitas vezes você tem dúvidas, você tem vontade de desistir, é um fato, você chora, você acha que não vai suportar, você acha que não vai aguentar. Mas uma coisa que Reverendo Ronaldo fala isso, o que nos sustenta é a convicção. O Senhor nos sustenta, nos fortalece, nos renova e nos dá força para continuar. Essa é a verdade. Existem situações bem difíceis, né, de lidar, mas uma das coisas que eu gostaria de frisar é que todos os campos que eu atuei, graças ao Senhor Deus, eu não tive nenhum problema assim, com líderes pelo fato de eu ser mulher. Muito pelo contrário. Né? Esse respeito, né, eu lembro de pastores angolanos, de várias reuniões, de sentarmos, de presbíteros para conversarmos, e eu que ficava constrangida por estar ali no meio deles, né, nessas reuniões, pelo fato de ser mulher. Mas, muito pelo contrário, eu me senti sempre muito bem acolhida e respeitada, tendo assim condições e muita abertura para trabalhar, para desenvolver o trabalho. Né? É lógico, irmão, já passei por várias situações de pedido de casamento, né? Já passei por isso, né, em alguns contextos, né, que eu estive, já passei por isso. Mas
o Senhor, eu sempre penso que o Senhor, ele tem me sustentado, até hoje ele tem me guardado, até hoje por onde ele me levou e tem me levado. Quando eu fui para Angola, como eu disse anteriormente, eu já conhecia o contexto, já conhecia um pouco, né, a questões culturais, né, um pouco do povo, porque esse relacionamento já estava estabelecido. Mas lógico que vem sempre aquele medo, né, de ir para uma outra cultura, para um outro povo. Quando você sai daqui do Brasil, sendo enviada pela igreja, né, naquele culto de envio, você está indo, dá um frio na barriga. Porque você está deixando tudo para trás, inclusive a tua família, né? Então, todo missionário passa por isso, os seus pais, né, que estão ali ainda contigo, chorarem, né, com a tua ida, né? Mas eles sabem que o Senhor está chamando para isso. Né? Mas no meu caso, em Angola, quando eu cheguei, eu não tinha onde morar. Então, havia no início aquela aflição, né? Com relação a desde aqui do Brasil já havia essa preocupação da minha liderança e da minha família com relação à minha segurança, justamente pelo fato de estar sozinha, digamos assim, no campo. E havia essa grande preocupação, eu não sabia onde eu iria morar nesse período quando eu cheguei lá. Mas é muito interessante, irmãos e irmãs, como Deus cuida e prepara tudo. Parece que quando nós chegamos no campo, o Senhor já preparou tudo para nós. Essa é a verdade, né? Existem vários testemunhos que falam isso. Então, eu me lembro que teve um pastor, né, de uma outra denominação e sua esposa que me ajudaram muito na questão da minha moradia, num lugar mais seguro para eu morar. Eu morei durante 3 anos, me dando todo o apoio inicial ali. E havia uma preocupação da minha locomoção. Como que eu iria nos trabalhos, nas igrejas, porque era tudo muito distante ali, né? De onde eu morava, o seminário, as igrejas, e eu tive que atuar, irmão, só ir na capital, eram 8 igrejas, eu tinha que ir em todas as igrejas, tinha que ir nas congregações, então todas elas eu estava envolvida, trabalhando, e não só ali, mas também saindo para as províncias, eu fui em 3 províncias para dar formações teológicas, né? Então, esses detalhes assim, onde eu ficarei hospedada, como é que será a minha locomoção, a minha segurança, não existia essa grande preocupação. Mas como eu disse que Deus prepara tudo, eu conheci alguns taxistas nesse período que eu pude até pregar o evangelho para essas pessoas e eles me ajudaram, me respeitaram, me levavam para os locais, sabe? Cuidaram de mim de alguma forma naquele período. Então já tinha como me locomover para desenvolver o trabalho. E é interessante como Deus coloca pessoas no nosso caminho e faz com que torne mesmo a nossa família, né? E eu tive esse privilégio de ter em Angola uma família chamada Família Pimpão, em que eu tenho até hoje um pai angolano, Reverendo Mateus é meu pai, né? Reverendo André Pimpão, que é meu irmão, e toda a família que me adotou como filha. Então, assim, eu era muito bem cuidada, eu podia dizer, se eu precisasse de alguma coisa, tinha o meu irmão que vinha me socorrer, vinha me ajudar, não só ele, como vários irmãos da igreja. Eu confesso que mudanças de campo é sempre muito difícil para os missionários, até porque existe o período de choque cultural, adaptação cultural, né, para o missionário. Então, quando muda-se de campo, é como se fosse começar tudo do zero, né? Digamos assim. E agora estou nesse novo desafio, se assim Deus permitir, no dia 18 agora de janeiro, estarei indo a Guiné-Bissau, né, na África, para conhecer o campo missionário. Com grandes expectativas, até porque os irmãos lá já estão ansiosos, né, e felizes com a minha ida, né? Estão à minha espera, estão aguardando, já estão fazendo planos comigo lá, né? E há essa expectativa, né, de conhecer o contexto. Eu sempre penso que a África, existem muitas semelhanças, né, em todos os países, né? Sempre vai ter alguma semelhança. Então, eu penso que também lá encontrarei
essas semelhanças com relação a Angola, com relação a Moçambique, África do Sul, né, que eu já estive também, mas a questão cultural, e uma das coisas que também é desafiador para mim lá é a questão da língua, porque por mais que falem que a língua oficial é o português, isso não é uma total verdade, né? Então, lá no contexto, pelo que eu já pesquisei, a igreja, no caso, a igreja presbiteriana de Guiné-Bissau, né, a maioria dos seus membros falam crioulo, né? O povo fala crioulo. E é uma língua que eu não tenho nenhum conhecimento, né? E eu não sei como é essa língua, então eu terei que aprender essa língua para poder comunicar. Então, para o missionário é desafiador isso. Ele precisa aprender essa língua para comunicar melhor para com o povo, né? E esse é para mim, um dos maiores desafios ali. E nessa viagem, né, de, digamos assim, espiar a terra, né, eu estarei verificando todos esses detalhes, caso, né, o Senhor confirme a minha ida definitiva ainda esse ano para lá, né. Então há essa grande expectativa. E desde já, eu, como sempre falo, eu peço orações por isso. Os irmãos estejam, as igrejas estejam orando mesmo por essa viagem, por tudo que o Senhor vá à frente mesmo, né, esteja me dando sabedoria, me dando discernimento. Eu estarei conhecendo o seminário teológico que também já foi plantado ali, junto com o reverendo Paulo Serafim à frente, mas falando com aqueles irmãos ali também. Quem sabe indo a algumas aldeias, né, para conhecer o contexto ali do povo. Eu penso que os jovens, né, hoje na igreja, eles têm muitas oportunidades, principalmente do envolvimento na missão, na obra missionária. Eu me lembro, né, que não só eu, como outros jovens lá na igreja, nós, mesmo na universidade, na faculdade, estudando ainda, a igreja tinha um projeto de levar aqueles como se fossem estagiários para as comunidades ribeirinhas, para atuarem na sua área, né? Seja como advogado, como médico, como dentista, né? Servindo ao Senhor. Então, muitos jovens podem contribuir com a sua profissão, né? Atuando ali, servindo ao Senhor na obra missionária, uma grande oportunidade desse envolvimento. E caso o Senhor confirme mesmo esse chamado em tempo integral, com certeza, meu irmão e minha irmã, não tenha receio, não tenha medo. Se você tiver convicção disso, diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Tem um versículo que o Senhor falou comigo, né, na primeira vez que eu fui à África, né? E eu tive essa certeza quando eu cheguei lá também, né? Que fica em Isaías 58, versículo 11. Diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Esse é um versículo, principalmente quando eu lembro dos lugares áridos por onde eu passei. E o Senhor, como eu disse, Ele sustentou-me até hoje. E eu quero agradecer, eu sou muito grata por tudo que vocês já fizeram por mim, tanto com relação ao Moçambique, ao mestrado em São Paulo, as orações. O pastor Jaime Marcelino tem sido também esse conselheiro, esse pastor ali, que tem me aconselhado, que tem conversado, direcionado. Eu tenho sido muito bem recebida, acolhida e amada nessa amada igreja, né? E eu sou muito grata a Deus, e eu só posso pedir, irmãos, que Deus continue abençoando ricamente todos vocês.